Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 29 de novembro de 1947. ONU aprova a partilha da Palestina entre árabes e judeus. A despeito da forte oposição dos países árabes, a Assembleia Geral das Nações Unidas, sob a presidência do embaixador brasileiro Oswaldo Aranha, aprova em 29 de novembro de 1947 a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe, que deveriam formar uma união econômica e aduaneira. 33 nações votaram a favor, entre elas Estados Unidos, a União Soviética e o Brasil. 13, 10 islâmicas, mais Cuba, Grécia e Índia, votaram contra, e 10 se abstiveram, entre elas Inglaterra e Argentina. Quando a Organização das Nações Unidas foi criada, em 1945, a Palestina era um território administrado pela Inglaterra, sob a forma de mandato. Entre as questões a serem tratadas pela nova entidade, estava a da criação de uma nação judaica na Palestina. O crescimento da imigração judaica, principalmente após o Holocausto, encontrava objeção por parte dos habitantes árabes, que em meados dos anos 40 compreendiam cerca de 2/3 de uma população de 2 milhões. Tendo em vista a escalada da violência, a Inglaterra decide, em fevereiro de 1947, levar a questão à ONU. As Nações Unidas então criam um comitê especial para investigar todas as questões importantes e recomendar soluções. As organizações judaicas decidem cooperar com o comitê. A liderança palestina decide não participar. Alega que a ONU se recusou a tratar da questão da independência e não tinha conseguido separar o problema dos refugiados judeus da Europa da questão palestina. Alegam também que os direitos naturais dos árabes palestinos eram claros e deveriam ser reconhecidos, não devendo ser objeto de uma investigação. A liderança judaica sustenta que as questões de um Estado judeu na Palestina e da imigração irrestrita são indissociáveis. Após 2 meses de intensos debates, a Assembleia Geral aprova o plano de partilha, que prevê o fim do mandato, a retirada gradual das Forças Armadas Britânicas da região e a definição de fronteiras entre os 2 estados e Jerusalém. A Palestina seria dividida em 8 partes, 3 pertenceriam ao Estado judeu, 3 ao Estado árabe, a cidade de Jaffa, deveria formar um enclave árabe dentro do território judeu, e a 8ª parte, Jerusalém, seria um regime internacional, administrado por um conselho tutelar da ONU. O plano também determinava passos a serem tomados antes da independência, tratando de cidadania, trânsito, união econômica e da declaração a ser feita pelo governo provisório de cada um dos estados com relação ao acesso aos locais sagrados e aos direitos das minorias. A Agência Judaica, fundada em fevereiro de 1947 para incentivar e auxiliar a imigração de judeus do mundo inteiro para Israel, aceita a resolução, apesar da insatisfação a respeito de questões como a imigração de judeus europeus e os limites territoriais propostos para o Estado judaico. O plano não é aceito pelos árabes palestinos e pelos Estados árabes sob a alegação de que ele violava o previsto na Carta da ONU, que garantia às populações o direito de decidir sobre seu próprio destino. Aos judeus foi entregue mais da metade das terras da Palestina,
e as melhores delas, embora sua população fosse menor. Os árabes decidem enfrentar as forças sionistas, porém os judeus conseguem assegurar pleno controle sobre o seu território avançado e ocupando também parte do território palestino. Em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion proclama a independência de Israel. No dia seguinte, tropas do Egito, Transjordânia, Síria, Líbano e Iraque invadem o país. Os israelenses vencem a guerra e tomam territórios chaves, como a Galileia, a costa palestina e uma faixa de terra ligando a região costeira à zona ocidental de Jerusalém. O cessar-fogo de 1949 deixa as áreas conquistadas sob permanente controle de Israel. A expulsão de centenas de milhares de palestinos durante a guerra deixa o país com substancial maioria judaica. Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.